Olá, eu sou Ariovaldo Ramos, esse é o meu canal Entre um Café e Outro. Aqui a gente se encontra para falar sobre uma espiritualidade para todo dia e para o dia todo. Para falar sobre a vida, sobre o que a gente sabe que ela é, porque ela aparece para a gente do jeito que aparece, e o que a gente gostaria que ela fosse. E porque é uma conversa sobre espiritualidade, a gente está falando também sobre mudanças que dá para fazer. Dá para melhorar, dá para viver a vida com uma outra qualidade. A gente está falando sobre sofrimento, então a gente já chegou aonde concluímos que o sofrimento é coisa humana. Foi o ser humano que trouxe o sofrimento para a existência porque desobedeceu a Deus, porque toma decisões erradas, semeia vento, colhe tempestade. Então, é com a gente mesmo. Inclusive, já vimos que o primeiro ser do universo que sofreu por nossa causa foi o próprio Deus. Então, o sofrimento é coisa humana. O sofrimento é coisa humana porque é fruto da nossa desobediência, porque é fruto de decisões equivocadas, não é? E também o sofrimento é coisa humana porque a gente se tornou a vítima dos espíritos enganadores, dos anjos caídos, que são malignos. Então, muitos seres humanos são controlados por eles, e instigados por eles, e manipulados por eles, e aí se já tem um potencial para maldade, esse potencial fica muito maior, muito mais intenso, muito mais denso, muito angustiante. A Bíblia fala que nós não estamos lutando contra as pessoas, mas contra os seres malignos. Aliás, essa é uma coisa boa para a gente lembrar sempre, que a gente não está lutando contra um semelhante nosso, um ser humano. A gente tem sempre de ter uma disposição de perdão para o ser humano, mas a gente tem de saber que por detrás de seres humanos está a maldade, fruto da nossa queda, e está também, e pode estar, a malignidade, que é fruto da atuação dos seres caídos, dos anjos caídos, que são malignos e manipulam os seres humanos. Agora, poderia ser pior, viu? Poderia ser pior. E só não é pior porque Deus decidiu interferir em nosso favor. Deus decidiu interferir em nosso favor. E desde antes da fundação do mundo. Eu me lembro de uma senhora que uma vez me perguntou como é que um Deus santo carregava pecadores, uma vez que a santidade de Deus devia não conseguir tolerar o pecado e, portanto, jogar os pecadores para o nada. Porque a senhora disse para mim, é verdade que Deus é santo? Eu falei, está escrito em 1 de Pedro, sei de santo porque eu sou santo, 1 de Pedro 1,16. Aí ela falou, e é verdade que nós todos somos pecadores? Está lá, Romanos 3,23, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E ela disse, é verdade que nós existimos em Deus? É verdade. Está lá em Atos 17:28, é em Deus que a gente vive, existe, se move, está lá. Ele falou, então, como é que um Deus santo carrega pecadores? Eu disse, minha senhora, Deus não carrega a gente na sua santidade, Deus carrega a gente no santo sacrifício do seu Filho. É igual transplante, minha senhora. A senhora recebe um transplante de coração, qual é o maior problema da senhora? Rejeição, né? Então, como é que faz para evitar a rejeição e a gente ter sobrevida com transplante? Remédio. Tem uma medicina, tem um remédio que evita a rejeição. Pois é, entre o Deus Santo e nós pecadores tem um remédio, que é o sacrifício de Cristo. Então, Deus não carrega a gente na santidade dele. Deus carrega a gente no sacrifício do Filho dele. Por isso,
o que era para ser absolutamente destrutivo se tornou temporário, porque o sacrifício de Cristo não só manteve a gente vivo, como o sacrifício de Cristo apontou para a gente o caminho de saída. Saída do caos, saída da morte, saída das trevas. Então era para ser pior, mas o sangue de Cristo veio em nosso socorro. E isso que eu gostaria de lembrar para todos vocês, que você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. O sacrifício de Cristo não apenas poupou a gente da aniquilação, mas abriu para a gente a possibilidade do escape desse ambiente de sofrimento e nos deu um caminho. E você pode pensar que esse caminho é lá na eternidade, nos novos céus e nova terra. Não! Esse caminho já pode ser trilhado agora. Por exemplo, a comunidade pode diminuir o sofrimento. O sacrifício de Cristo faz você vencer o egoísmo. Porque quando você ouve que basta amar o outro como a si mesmo, parece ser uma coisa muito fácil. E seria se a gente não fosse egoísta, né? Ou seja, se a gente não fosse gente que só quer amar a si mesmo. Mas Jesus, com o seu sacrifício, ele ensinou para a gente o caminho. O caminho de amar o outro como a gente gosta de ser amado. Então imagina, com isso dá para mudar muita coisa. Por exemplo, eu não quero passar fome, você também não. Então amar o outro como eu me amo é ver o outro diante da fome e dividir com ele um prato de comida. Já estou diminuindo a pobreza. Leva isso a todas as áreas da vida, a gente erradica a pobreza no mundo, só com o amor. Jesus Cristo disse, trata o outro como você gostaria de ser tratado, se estivesse no lugar do outro. Então isso é um exercício que o Espírito de Deus, graças ao sacrifício de Cristo, permite que a gente viva. Ou seja, você começa a se imaginar no lugar do outro, e quando você começa a se imaginar no lugar do outro, no sofrimento do outro, na angústia do outro, você já sabe o que fazer. Porque você vai fazer por ele o que você gostaria que qualquer pessoa fizesse por você, se você estivesse na mesma situação. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai diminuindo o sofrimento. Tem muito sofrimento desnecessário no mundo, entendeu? Por exemplo, gente que não tem onde morar. É um sofrimento desnecessário, dá para arrumar casa para todo mundo. Por exemplo, gente que não come, sofrimento desnecessário. Dá para alimentar todo mundo. Tem muito sofrimento desnecessário, inclusive na minha e na sua casa. Gente que está chorando porque a gente não presta atenção nela. Entendeu? Então é isso, precisamos conversar mais sobre isso. Inscreva-se no canal, posta aí os seus comentários, sua opinião sobre isso, toca no sininho para você sempre saber quando a gente está chegando para o bate-papo. Entre um café e outro. É isso. Muito obrigado.